Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno. Também estou no Instagram como Bubu Finanças. E quero trazer hoje uma conversa sobre um processo de uma pessoa muito querida que participou. E eu resolvi trazer aqui. Acho que é uma forma de mostrar como funciona um processo de planejamento financeiro, etapas que passamos e coisas que eu fui percebendo no papel de planejador financeiro e alguns movimentos que eu fui propondo para essa pessoa. Essa pessoa, para a gente ter um primeiro contexto, é muito importante a gente levar em consideração o contexto, hábitos que a pessoa já tem, antes que a gente faça alguma mudança. Essa pessoa, o nome dela é Ana, ela se aposentou tem mais ou menos uns 5 anos e durante esse movimento ela teve uma mudança muito grande de renda. Ela tinha uma renda de mais ou menos uns 40 mil reais no mês e depois do processo de aposentadoria ela teve uma redução e começou a receber algo em torno de 18 mil. É uma redução muito significativa. Isso vai surgir daqui a pouco. Ana era meio que aquela tia, sabe? Muito querida e mão aberta. Que ela tinha esse papel do tipo, eu ganho mais, então me sinto confortável e não me faz falta gastar mais e dar um conforto maior para as pessoas que estão próximas. Então ela era a tia que pagava a conta e que dava um suporte muito grande para as filhas. Ela tem 2 filhas. Guarda essa informação que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Então Ana me procurou mais ou menos no meio do ano passado, ali do meio para o final, mais ou menos nessa época. E ela me procurou que estava com algumas angústias de não estou confortável com a minha saúde financeira, não estou confortável com o meu processo, queria fazer algumas mudanças, perguntou como é que podia ajudar. E aí o processo se iniciou a gente primeiro fazendo uma fotografia financeira dela. Que essa fotografia, como se a gente estivesse tirando uma foto, é como é que tá os gastos dela hoje. Então, como é que ela estava gastando e como é que ela via um pouco a questão. No primeiro momento, eu tive uma conversa com ela do tipo, gasta isso aqui, continua fazendo o que você está fazendo, se vê como essa pessoa, para depois a gente tentar mexer, a gente tentar, de repente, cortar, a gente estudar um pouco mais o que está acontecendo. E isso me lembra muito uma frase, o paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu posso mudar. Então a gente começou alguns movimentos dela se ver quanto essa pessoa que gasta, o tanto que gastava, e que ela começasse a ter algumas referências do tipo, o quanto eu vou gastar aqui, o quanto eu estou gastando com essa parte que varia, o quanto são os meus gastos, quanto é que eu estou pagando no aluguel não sei onde, coisa assim do tipo. Então a gente começou a organizar essas informações também. Percebi no começo que ela estava tendo um gasto superior ao que ela estava ganhando. E isso se dava muito porque ela tinha um suporte de uma grana que ela juntou no meio do caminho, que era mais ou menos uns 140 mil reais. Então percebi no primeiro momento que tinha essa coisa pra gente conversar. No ritmo que ela ia, o dinheiro ia acabar. Ela estava com uma série de empilhamentos de fatura do cartão. Então a gente também tinha um processo de endividamento acontecendo. Que sim, ter dívidas no cartão de crédito, ter parcelas a pagar, se caracteriza como dívida. É muito importante que essas dívidas estejam sob o controle. E ela estava assim, num processo de se descobrir como essa pessoa e num novo processo, porque ela teve uma mudança significativa de renda. Então começamos, fomos dando os primeiros passos. E o segundo passo foi, Ana, vamos fazer um acerto nós dois. Ao invés de a gente usar o cartão de crédito, vamos começar a usar o débito. Porque um fenômeno comportamental que serviu como base é a dor do pagamento, que a gente tem uma percepção diferente quando a gente gasta dinheiro no cartão, ou quando a gente gasta dinheiro no débito, ou quando a gente gasta em espécie. Então, por exemplo, faz o teste de você chegar numa loja, passar ali o cartão na maquininha, ou você chegar e entregar nota por nota. Pode ser até um processo doloroso de você ir sentindo a coisa acontecendo. Então a gente trouxe. E a gente fez um acerto também. Por algum tempo vamos usar o débito. Foi um acordo nosso para a gente ver como é que a coisa reagia. Fomos tendo os encontros, a coisa foi acontecendo, ela foi dando os pequenos passos. Comecei a fazer algumas projeções antes de conversar com ela, faz parte do planejamento financeiro, né? E eu tinha uma pergunta de se ela tinha noção
de quanto tempo o dinheiro que ela tinha guardado ia acabar no ritmo que ela vinha vivendo a vida. E aí eu lembro que eu mostrei esse gráfico aqui para ela. E foi uma conversa muito difícil até de ter. Porque ela estava pensando em, meu Deus, vai acabar tudo daqui a um ano. E eu estava assim, a gente pode pensar dessa forma, ou podemos pensar, temos um ano para mudar. E, de certa forma, ter tempo, no caso dela, me parecia ser algo muito bom. A gente fez outros movimentos também. Conversar com as filhas. Foi uma conversa muito dura, só que precisava acontecer. Que as filhas precisavam saber qual era a situação. Então a gente marcou uma conversa, foi uma conversa que no começo foi muito difícil, só que terminou de uma forma muito bonita. Das filhas que não estavam sabendo, imaginavam que estava acontecendo alguma coisa que não estavam sabendo, e aí ficou aquela coisa mais concreta, de a situação da minha mãe mudou, e o nosso suporte ou a nossa necessidade de suporte vai começar a ser repensada até que a gente possa ajudar a minha mãe. E eu achei isso muito bonito, vendo de fora. Outra coisa também que a gente acertou no meio do caminho foi de, por exemplo, parar de usar o cartão, porque estava empilhando tanta fatura, tanta compra antiga, que mais ou menos a fatura do cartão já estava da ordem da aposentadoria dela. E lembro da gente fazer um acerto de que em junho desse ano, mais ou menos as faturas chegavam a zero e a gente ia comemorar. Felizmente a gente comemorou um tempo atrás. Fiquei muito contente de ver isso acontecendo. E outra coisa também do contexto muito particular de Ana é que, longe de mim, achar que o planejamento financeiro vai ser o suficiente para resolver uma vida. Ela contava com uma equipe multidisciplinar. Então meio que as conversas circulavam. Ela começou a cuidar da saúde, então estava fazendo personal, estava fazendo acompanhamento nutricional também, psiquiatra e terapeuta, e planejamento financeiro comigo. Então ela começou a tratar desse assunto e circulando as conversas, porque era uma angústia de dinheiro que refletia na relação com as filhas, e que refletia na relação com as amigas, e que de repente causava ansiedade, e que de repente essas emoções eram descontadas em outro caminho. Então foi um processo que ela foi assistida por um time. Eu estou contando a minha visão, o que eu fui vendo do lado de cá, e que achei muito massa esse cuidado que ela teve no processo da mudança. O tempo foi passando, mais ou menos uns 6 meses depois, teve um evento muito massa, que foi... Eu comentei que ela era essa pessoa mais mão aberta e que ela costumava pagar a conta. E teve um belo dia, eu conto rindo, né? Ela me contou cheia de ódio, assim, espumando de raiva, que ela tava tomando um café com a amiga, e aí meio que na hora da conta, essa amiga deu uma sumida, sabe? Deixou pra ela. E ficou aquele, não, você quer ir? Sumiu. E ela ficou com muita raiva. E eu comecei a rir. Porque na minha cabeça, ver essa raiva nela era o sinal de tipo, ela mudou, pô. Não era mais a pessoa que me procurou no final do ano passado. É outra pessoa. E essa outra pessoa, dando esses passos, ela começa a se aproximar e mudar aquela realidade de que a nossa conversa era, temos um ano para mudar, e que a gente continua nessa conversa. Porque a conversa poderia ter ido para, vamos precisar vender o apartamento, e o que é que a gente vai fazer, porque vai ter imposto para pagar, e para onde é que a gente vai, e é uma conversa muito mais dura, mais triste. E aí eu fiquei muito contente quando ela contou esse evento da amiga. Ana continua dando os passos, está buscando uma melhor relação com a saúde financeira, com o dinheiro, com pessoas próximas. Sempre nos processos, eu pergunto e peço para as pessoas se posso compartilhar essas histórias no Instagram, se eu posso compartilhar. E algumas pessoas topam. E eu respeito muito essa vontade de confidencialidade que ela me pediu. Então, mudei alguns termos, mudei algumas coisas aqui da história, e até comentei com a própria, e ela falou, eu gosto do nome Ana, porque Ana podem ser várias outras mulheres. Pode ser uma Ana Beatriz, pode ser uma Mariana, enfim, tem uma diversa possibilidade. Achei poético da parte dela. Essa foi a história de Ana. Me conta se vocês gostaram. Espero que tenha dado para entender um pouco como funciona o processo de planejamento financeiro. Não existe uma fórmula pronta.
e cada pessoa sendo protagonista do próprio processo, que são passos e que alguns passos demoram meses. A gente vai experimentando, tem algumas coisas que as pessoas estão dispostas, a gente vai percebendo o que a pessoa está sentindo e a gente vai caminhando junto. Caso você esteja precisando de ajuda, estou disponível, atuo como planejador financeiro. Meus contatos estão aqui embaixo. Pode me procurar no Instagram também, Bubu Finanças. E um cheiro. Até mais.